Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Senhor presidente, nós temos que reconhecer que esta comissão já devia estar instalada desde quarta-feira, desde terça-feira, no momento em que foi feito no Senado Federal a leitura do processo vindo da Câmara dos Deputados. É assim que determina o regimento interno do Senado Federal, é assim que determina a lei do impeachment 1079 e que também exige que na mesma data os 21 senadores sejam indicados e que logo a seguir seja instalada a comissão com a eleição do presidente e do relator da matéria. Infelizmente, esse tempo foi procrastinado, foi alongado. O presidente do Senado Federal, junto com algumas outras lideranças, conseguiram fazer com que essa norma não fosse cumprida, para dar talvez aí um tempo a mais, uma procrastinação a mais de um momento tão grave que vive o país. Ora, o que é que, na verdade, o governo queria neste período, neste interregno entre a chegada do processo ao Senado e a instalação da comissão? Queria dar um tempo para o presidente da República ir ao plenário da ONU, na sua convenção, e poder ali usufruir de uma prerrogativa que tem, no momento em que deveria assinar um convênio este acordo feito em Paris, um convênio que produz regras, normas em respeito ao meio ambiente e, como tal, a presidente da República, pelo que toda a mídia e também toda a base do governo informa, é que ela vai utilizar esse tempo para poder afrontar as instituições brasileiras, desrespeitar aquilo que a democracia exige de qualquer governante, que é exatamente que tenha uma fala em nome do país, em nome do seu Estado, em nome do que representa, e não uma fala em defesa pessoal, como quer a presidente da República, neste momento, fazer na Convenção da ONU. É triste, é deplorável e é deprimente assistir o Brasil ser exposto no cenário internacional porque uma presidente da República não respeita as regras e a Constituição brasileira. Apenas ela e a sua base querem insurgir contra aquilo que realmente a legislação determina e que o Supremo Tribunal Federal, este é o ponto alto, o Supremo Tribunal Federal, tantas vezes quantas foi provocado, já disse, por intermédio de vários ministros daquela casa, que o rito é legal, que o Congresso Nacional não está deixando de cumprir nenhuma das etapas da livre defesa, da defesa plena por parte da presidente da República e, com isso, mostrando, baseado num relatório muito consistente do Tribunal de Contas da União, o crime praticado pela presidente da República e o importante, a presidente da República, ao praticar o crime, ela o praticou ou os praticou com objetivo claro. Qual foi? Da sua reeleição. A presidente da República foi quem trouxe para ela o benefício do crime praticado, chamado crime de responsabilidade, ou seja, as pedaladas fiscais. No momento em que ela usou o que ela não poderia usar, usou o que o orçamento não autorizava ela a usar, ela teve o benefício da reeleição. Ela foi a beneficiária direta do processo. Ao praticar o crime, ela se beneficiou. Ela não enxergou a situação do país e muito menos do brasileiro. Quando ela diz, olha, eu vou cuidar aqui da Minha Casa Minha Vida, ou eu vou cuidar da Bolsa Família, ou eu vou cuidar amanhã de um subsídio que deverá ser dado à agricultura brasileira, não, isto não é verdade. O que realmente ela fez, e eu insisto em mostrar aqui,
é que nenhum outro governo fez, ou seja, todo mundo praticou, talvez não o pagamento de 100%, naquilo que chama-se fluxo de caixa, ou seja, nada que alterava mais do que R$1 bilhão na conta de tanto de governos anteriores como de Fernando Henrique e até mesmo no governo Lula. No governo Lula já começou a crescer o uso indevido do dinheiro do BNDES, do FGTS, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Mas o gritante mesmo é o primeiro mandato da presidente Dilma e o primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma. Realmente é o que eu disse ontem, isso é um verdadeiro tsunami. Isto é o desrespeito completo aqui à lei orçamentária, aos limites de uma presidente da República. Dizer que ela não é a pessoa responsável por autorizar gastos, veja bem, quando você discute parâmetros como uma presidente da República no valor de R$1 bilhão, ainda poderia dizer, olha, realmente isso aí é um fluxo entre aquilo que vai entrar e o que vai ser pago, isso aí não pode ser caracterizado um benefício do próprio governo, dela, presidente da República, a essa manobra desrespeitosa à Constituição brasileira. Mas no momento em que o próprio Banco Central nos repassa, nos envia este gráfico aqui, isso aqui derruba por terra toda a argumentação da base do governo. Dizer, olha, não, isso aí é uma pedaladazinha, isso é nada significativo. Como? Veja bem, veja os governos anteriores, veja bem o que foi praticado no governo Dilma. E olha, o pico maior da pedalada, ou seja, do gasto daquilo que não é do governo, foi exatamente no ano de 2014, na véspera da eleição, e continuado em 2015. Então, isto aqui é a evidência clara que foi intencional, que tinha um objetivo único. Mas o que foi que isto aqui produziu? Nós temos que entender que quando a base do governo PT diz, olha, mas nós estamos ali talvez cobrindo uma conta da Bolsa Família, não é verdade. É um crédito a mais para o setor rural, não é verdade. A verdade é que isto aqui, provocou o que hoje nós estamos sofrendo como consequência. Isto é a causa, ou seja, esta aí é a característica principal, aquilo que nós médicos fazemos o diagnóstico da causa. A causa que provocou a lesão, a destruição de toda a estrutura do Estado está baseado exatamente nisto aqui. Isto aqui provocou o quê? A inflação. Isto aqui provocou como consequência o quê? O aumento do preço da gasolina, que ficou abafado durante todo esse tempo, sendo mantido pelo governo em valores baixos. Isto aqui, sem dúvida nenhuma, provocou o desemprego de mais de 10 milhões de brasileiros, como consequência. A consequência do populismo da presidente Dilma levou exatamente o Brasil a passar por essa situação caótica que está vivendo nos dias de hoje. Essa situação aqui teve desdobramentos na vida do cidadão, a conta de energia elétrica, a não capacidade sua de pagar os seus carnês, que o governo tanto estimulou para o cidadão gastar. Enfim, nós estamos vendo que esta aqui é, sem dúvida nenhuma, a causa determinante de todo esse processo de esfacelamento do governo federal. Permite uma parte, senador Caiado? Pois não, nobre senadora. É só para clarear a nossa discussão aqui, Vossa Excelência traz ao plenário o que seria a base do impeachment da presidenta Dilma. Vossa Excelência faz aí uma série de argumentações políticas, todas corretas do seu ponto de vista, e acho que a oposição tem mesmo que fazer as suas críticas. Mas isso seria possível um afastamento se nós vivêssemos num sistema parlamentarista. Seria um voto de desconfiança do parlamento à presidenta. Mas nós vivemos num regime presidencialista, que não requer maioria parlamentar. Para afastamento de uma presidenta no regime parlamentarista, requer
crime de responsabilidade. Tudo isso que Vossa Excelência está levantando aí não configura crime de responsabilidade. É importante deixar claro. O que está vindo para esse Senado da República são 2 fatos que tentam configurar como crime de responsabilidade. Tem nada a ver com as pedaladas de 2014, nada. Tem a ver com 2015 e ainda nem julgado pelo Tribunal de Contas da União. Um é sobre o Plano Safra. O Plano Safra é regido por uma lei de 1992 e quem faz a sua gestão e o seu acompanhamento é o Conselho Monetário Nacional e o Ministério da Fazenda. Tem nada a ver com a Presidência da República. Então, por quê? A União atrasou para passar a equalização de juros para o Banco do Brasil num trimestre e a contabilidade deu negativa, é crime de responsabilidade? Vamos pegar todas as contabilidades do Banco do Brasil. Sempre foi assim. E eu não estou dizendo que é certo ou que é errado e continua errado. Estou dizendo que sempre foi assim. O Tribunal de Contas nunca levantou nada a respeito disso. Assim como os 6 decretos, que não tem nada a ver com o que Vossa Excelência está falando. Então, Vossa Excelência tem razão de criticar, mas aí a mudança de governo se dá nas urnas. Se fosse um regime parlamentarista, ok, teria Vossa Excelência a razão de estar aqui propondo um voto para a retirada da presidenta Dilma, sem problema nenhum. Mas não é presidencialismo. E o impeachment é um regime de exceção, como é o estado de sítio, como é a guerra. Portanto, ele não pode ser usado de qualquer forma para tirar qualquer presidente. Então, temos que mudar o sistema. Aí concordo com Vossa Excelência. Vamos, então, propor um novo plebiscito sobre regimes de governo. Já perdeu o parlamentarismo em 93. Podemos propor um outro. Eu estou aqui achando que nós temos que propor um plebiscito sobre eleições diretas para essa situação que nós nos encontramos. Agora, o que não dá é para misturar as coisas. Vossa Excelência tem se mostrado sempre legalista, constitucionalista, um regimentalista na casa. Eu espero que nessa discussão do impeachment, Vossa Excelência siga o mesmo roteiro, porque discurso político para justificar isso, com certeza vai agredir a nossa Constituição e o nosso ordenamento democrático. Pois não. Eu, com todo respeito a Vossa Excelência, senadora Gleisi, eu sou também um estudioso do sistema eleitoral. Parlamentarismo, quem cai é o primeiro-ministro, não é o presidente. Primeiro ponto. Segundo ponto, Vossa Excelência sabe que na Constituição brasileira está previsto exatamente crimes de responsabilidade. A Constituição prevê. O que é crime de responsabilidade, senador José Medeiros? É quando o governo realmente ele se acha acima daquilo que o Congresso Nacional definiu como normas da lei orçamentária. Está previsto na Constituição, senadora Gleisi Hoffmann. Nós não estamos aqui inventando nada. A definição de descumprimento das normas que provoca, aí sim, o crime de responsabilidade está muito bem especificado na Constituição brasileira. Tanto é que o embasamento para se fazer o impeachment foi exatamente o descumprimento da regra legal, da regra constitucional. A presidente da República, quando coloquei que ela se beneficiou em 2014 para a eleição e do seu governo, mas em 2015, ela continuou ainda produzindo todas essas agressões e desrespeito à Constituição brasileira e à lei orçamentária. Agora, este gráfico aqui não é gráfico da oposição, não é gráfico do senador Ronaldo Caiado. Isso aqui é do Banco Central do Brasil. Ou seja, é o próprio Banco Central que mostra que, comparado com aquilo que a Constituição determina, veja aqui os governos anteriores, senadora Gleisi. Nós não temos, nunca tivemos, nada parecido com isso. Então, é uma afronta direta àquilo que deve ser o respeito da presidente da República à lei orçamentária. E é importante que Vossa Excelência debruce sobre a Constituição brasileira, que caracteriza aquilo que chama de crime de responsabilidade. O presidente da República, no sistema presidencialista, ele tem que responder para que não seja ele imputado crime de responsabilidade. E qual é o crime objetivamente cometido pela presidenta Dilma?
Como? Pois não? Qual é o crime objetivamente cometido pela presidenta Dilma que se enquadra nesse artigo da Constituição? Exatamente, e na Lei 1079. desrespeito à Constituição, naquilo que seja a lei orçamentária. Mas qual foi o desrespeito, senador? É exatamente este, ou seja, a pessoa não pode impor gastos a mais do que aquilo que determina a Constituição brasileira. Este é o crime, senadora. Mas ela não impôs gastos a mais. Aonde que está configurado crime de isso? Responsabilidade. Este é o crime que ela praticou. E ela foi a beneficiária direta do crime que ela mesma praticou. Ou seja, ela baseou em fazer tudo isto aqui para ter a favor dela a opinião pública, o cidadão iludido, o inocente útil, que votou acreditando que o Brasil iria continuar voando o céu de brigadeiro, que nós não teríamos inflação, nós não teríamos aumento de gasolina, aumento da conta de luz, que nós não teríamos desemprego. Então, ela vendeu na campanha dela e se beneficiou isso. Aí, Vossa Excelência diz, mas isso aqui foi em 2014. Não, veja bem, o corte está aqui. No ano de 2015, foi o mesmo patamar, idêntico, não diminuiu um centavo. Então, isto caracteriza, isso quer dizer, crime de responsabilidade da presidente. É o fato que eu peço a Vossa Excelência que debruce sobre o artigo da Constituição brasileira que diz exatamente o que é crime de responsabilidade e que o presidente da República tem que se submeter ao cumprimento dessas regras. Ora, o orçamento da União, a previsão daquilo de gastos, o governo se beneficiar dos bancos públicos que ele controla, é outro crime. O presidente da República não pode pegar dinheiro emprestado dos bancos que ele é o controlador principal. Ele não pode se beneficiar do caixa do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do FGTS em aprovação do Congresso. São essas as posições que ficam evidentes que a presidente da República utilizou aquilo, chamada aí a nova contabilidade, tá certo? Inventada pela área econômica, em poder falsear a realidade para o cidadão brasileiro. Então, este é o ponto que nós precisamos de deixar claro. Agora, o que também nos preocupa neste momento é este acirramento que está se dando e, ao mesmo tempo, levando todo esse processo ao cenário internacional. Ora, a Câmara dos Deputados indica 2 deputados federais, tá certo? Entre eles um deputado do meu partido, o deputado Zé Carlos Aleluia, para acompanhar a convenção da ONU que se dá neste momento. E parece que dentro de 1 hora a presidente Dilma estará lá usando a palavra. Vejam, já está usando. O que aconteceu. Está falando nesse momento, senador. Está falando neste momento, pois é. Eu gostaria até de poder falar depois da fala dela. Mas veja, o deputado Aleluia, que foi com a credencial oficial de poder ir lá como observador da ONU, ele foi, vejam os senhores, vetado pelo Itamaraty. Quer dizer, é algo inimaginável. Como é que nós podemos admitir que um governo que fala em democracia, de repente, um observador da ONU, comissão oficial da Câmara dos Deputados, o Itamaraty simplesmente nega a ele a credencial para poder participar da sessão. Então, senhor presidente, nós não estamos vivendo aqui um momento, certo, onde o governo, não dá para o governo pousar de vítima neste momento. O governo, pelo contrário, o governo está usando de prerrogativas que não as tem para poder cada vez mais procrastinar um processo que é exatamente este processo de nós votarmos no Congresso Nacional, o afastamento da presidente da República. O momento é um momento gravíssimo, o governo está desintegrando totalmente. Na esplanada dos ministérios nós temos a ausência de 9 ministros neste momento, não sei se já aumentou esse número de ministérios vazios até agora. Nós temos a ausência de um presidente da República, não é? Porque a partir de domingo à noite nós já temos aqui um período que nós chamamos de uma lacuna, com uma ausência de governo, a presidente que tem 137 votos na Câmara dos Deputados, ela não tem que aprovar nem lei ordinária, nem de encaminhar medida provisória para o Congresso Nacional. Então, está claro, está exuberante aqui esse fato. Agora, eu gostaria também
de rapidamente, senhor presidente, que me seja concedido aqui mais um pouco do tempo, já que Vossa Excelência também teve o tempo para poder expor, e ao apartear Vossa Excelência muito bem colocou a sua posição, é fundamental que nós aqui busquemos também para o debate um tema relevante. Ora, o Eduardo Cunha é réu, está respondendo no Conselho de Ética. A origem do dinheiro da corrupção dele foi para a conta na Suíça. A mesma base da corrupção, ou seja, na Petrobras, esse mesmo dinheiro da Petrobras, foi para o Eduardo Cunha, que alega que foi para os bancos na Suíça. E ele veio também para a base do governo para financiar a campanha da Dilma. É interessante, senador Zé Medeiros, é que esse dinheiro que foi aqui para o Eduardo Cunha, este é criminoso. O que veio para financiar a presidente em forma de caixa 2, que foi a mesma origem e foram os mesmos motivos que desenvolveram essa prática criminosa, aí de repente separa-se o dinheiro. Este que veio para um é criminoso. O que veio para financiar a presidente da República não é criminoso. Então, esse é um outro lado que tem que ser colocado no debate também. É algo que nós precisamos de explicitar. Ora, se criticam tanto a origem do dinheiro do Eduardo Cunha, porque se o caixa é o mesmo, só que um foi para o Eduardo Cunha, o outro foi para a conta da campanha da presidente Dilma. Então, qual é a diferença? O que foi para a caixa de campanha da Dilma, ele foi abençoado, ele foi legalizado, e o que veio para a conta do Eduardo Cunha não foi legalizado. Isso é um ponto que eu acho que nós precisamos de colocar aqui no debate para explicitar também a sociedade tomar conhecimento dessa maneira como muitas vezes a base do governo tergiversa sobre uma realidade e sobre a clareza com que nós precisamos de fazer o debate aqui no Congresso Nacional. O segundo ponto, e este sim eu considero o mais relevante, é que durante esses últimos 13 anos do governo do PT, a presidente Dilma e o ex-presidente Lula, que nós devemos fazer aí uma ressalva neste momento. Quero fazer uma questão de justiça. Né? A presidente Dilma, ela herdou uma maneira em que o presidente Lula implantou. Ela foi seguidora de uma escola lulista. Quem realmente é o originário, o cabeça pensante, o que elaborou, o que montou toda essa estratégia para poder corromper a estrutura de Estado, desviar dinheiro, fazer base parlamentar à custa de mensalão, sem dúvida nenhuma, foi o Lula. O Lula ele é um mentor intelectual de tudo isso. Olha, a presidente Dilma, ao invés dela romper isso, ela se curvou a esse mecanismo, a essa prática, e deu continuidade a ele. Então, nós temos que fazer justiça, mostrando claramente, tá certo, que não foi a presidente Dilma que realmente produziu tudo isso que tanto tem destruído o país, mas sim o presidente Lula. Esse é o mentor intelectual de todo o processo. Agora, um outro ponto que é importante, que deve ser reforçado aqui nesta hora na casa, é que o Supremo Tribunal Federal, nesses 13 anos, se não me engano, posso estar até enganado, mas apenas 3 ministros não foram nomeados pelo atual governo. Ou seja, numa casa de 11 ministros, tá certo? 8 ministros foram indicados pelo atual governo. Ora, não é que um ministro do Supremo deva tutela a quem o indicou. Pelo contrário, ele tem total independência. Mas também, é lógico que a presidente avaliou o seu currículo, a sua vida pregressa, para o credenciá-lo como ministro do Supremo Tribunal Federal. E, como tal, ao indicá-lo, sabe que estava indicando uma pessoa que tem ali as credenciais para exercer o cargo de guardião da Constituição brasileira. Em todas as vezes que o Supremo Tribunal Federal foi provocado, o que o Supremo respondeu? O Supremo respondeu dizendo, olha, o rito do impeachment está correto,
o que está sendo levantado no Congresso Nacional é prerrogativa do Congresso. Quem julga crime de responsabilidade não é o Supremo Tribunal Federal. Quem julga crime de responsabilidade é exatamente o Congresso Nacional. E assim está sendo feito. Mas nós assistimos mais, e eu repito aqui, nós assistimos uma posição dos ministros, tá certo? Principalmente do ministro do decano Celso de Mello, que é uma voz respeitada pela experiência, pelos anos de vida que ele tem contribuído com pelo seu conhecimento jurídico e constitucionalista renomado que é, como também o mais jovem, também ministro do Supremo Tribunal, Toffoli, em reagirem duramente à fala da presidente da República. Eles foram enfáticos e disseram que é inaceitável, é inadmissível esta agressão, essa afronta que se faz às instituições no país hoje. Esse é o ponto alto que nós devíamos discutir aqui nessa manhã de sexta-feira. Nós já deveríamos estar com a comissão instalada, já dando início ao processo e que foi procrastinada em decorrência desse discurso dela na ONU lá na tarde, na manhã aqui de hoje. Mas é dizer, presidente, e para encerrar, é dizer que hoje nós precisamos tentar construir um outro momento. Quando Vossa Excelência fala do recall, olha, nós não somos contra recall. O recall ele pode existir desde que não tenhamos também, vamos ser estudiosos um pouco da matéria, não se faz recall também no sistema eleitoral quando você não tem aí a definição do que é exatamente o voto distrital. Recall se tem com voto distrital, não se tem recall onde a abrangência é toda a unidade federativa. Então, são pontos que eu estou aqui tranquilamente preparado para discutir. Não é justo, o que não é correto, tá certo? Eu aguardarei a posição de Vossa Excelência na próxima semana, mas o que não é correto é a pessoa querer alegar, neste momento, de que, olha, a presidente da República será afastada aqui nos próximos 10 dias, 12 dias, da sua função temporária como presidente da República até que haja o julgamento final no período de 6 meses. Agora, nesta hora, o vice-presidente ele não pode assumir porque ele depende de um recall, mas não está previsto na Constituição brasileira. Não existe isso. Então, o que vocês querem é, em primeiro lugar, revogar a Constituição brasileira, dando poder ao Congresso Nacional a ampliar ou encurtar mandato. Isso não existe. Segundo lugar, vocês querem implantar uma regra nova desrespeitando o período de 1 ano da antecedência da aprovação da lei, o que o Supremo Tribunal já disse que é cláusula pétrea também e que não admitirá nenhuma legislação nova alterando as regras do jogo, ou seja, muito menos mudando o prazo de mandato dos deputados e dos senadores. E, em terceiro lugar, senhor presidente, é dizer que esta regra o presidente vai assumir, o vice-presidente vai assumir. Tanto é que, fazendo referência em relação ao vice-presidente, o PT apoiou a derrubada do presidente Collor e, ao chegar na candidatura do vice-presidente, ou seja, na posse do vice-presidente Itamar Franco, o que é de conhecimento público? O Lula chegou e disse: eu quero o controle dos fundos de pensão. O Itamar Franco disse: eu sinto muito, nós não faremos essa concessão, e neste momento o PT partiu para a oposição e aí se construiu o Plano Real, se construiu a estabilidade da moeda, se construiu, tá certo, a lei de responsabilidade fiscal, se construiu o saneamento dos bancos, se construiu a renegociação das dívidas agrícolas, se construiu um Brasil pujante que o PT veio herdar e agora, sem dúvida nenhuma, entregando aos brasileiros uma cota de sacrifício enorme. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo que Vossa Excelência me concedeu. Muito agradecido.